Boa tarde. Nós vamos dar início a este painel, onde ouviremos palestras a serem proferidas pelos professores Nélio Machado, que está aqui presente, e João Mestieri, que está preso no trânsito, surpreendentemente preso no trânsito. O trânsito de São Paulo nos surpreende a cada dia, porque ele é tão bom, vez ou outra acontecem essas coisas. Mas, enfim, vamos aguardar o doutor Mestieri, mas vamos já, com muito gosto e com muito prazer, vamos ouvir a palestra do advogado criminalista Nélio Machado, uma das mais exponenciais figuras da advocacia criminal do Brasil, que honra muito a nossa atividade profissional, essa atividade profissional tão difícil, não é, Nélio? Tão espinhosa e, sobretudo, tão incompreendida nos dias de hoje pela sociedade. De modo que, para nós, tê-lo aqui é motivo de grande honra, grande júbilo e satisfação. Eu, em nome dos organizadores deste congresso, em nome das advogadas, dos advogados, promotores, promotoras, magistrados que aqui estão, eu agradeço muito a sua presença e, sem mais delongas, passo a palavra a você. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite. É mais ou menos um lugar comum, mas, na verdade, seria uma descortesia que eu não registrasse o meu encantamento de sempre quando sou chamado a comparecer em São Paulo e, sobretudo, em um evento patrocinado pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Na realidade, talvez se possa dizer que desde que eu me formei em 1974 e considerando o que se passou ao tempo do Rio de Janeiro, sob o comando de Heleno Fragoso, Instituto de Ciências Penais no Rio de Janeiro, nada se assemelha, nada se compara, nada se equivale, nada chega perto do que vem representando para os que têm comprometimento com uma postura liberal, finalística e consequente, quanto a obra elaborada por muitos, por esses verdadeiros heróis da resistência democrática, que são os nossos próceres, os nossos arautos da liberdade do nosso IBC-CRIM. Então, isso é a primeira referência, que é um dever pessoal e um prazer muito grande, um contentamento enorme, porque, efetivamente, quando se vê hoje o discurso penal feito, as eleições assim o revelam, não é? De um lado, eu não vou nem me referir a um parlamentar eleito em São Paulo, com mais de 1 milhão de votos, mas eu posso falar da minha terra, da nossa origem, e eu vejo aqui companheiros do Rio de Janeiro, Kátia, Arthur, né? Marta, enfim, Malu Caran, juíza com uma concepção completamente diferente daquela que fez com que o sufrágio universal equivocado conduzisse uma pessoa absolutamente equivocada a obter uma votação absurda e inteiramente reveladora de um direito penal do terror que tomou conta da nossa pátria e da nossa gente. E quando nós examinamos qualquer aspecto da legalidade, da lei, nunca se cogitou tanto de criar lei nova e incriminadora como nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos. Fez-se, talvez, o único evento merecedor de um registro positivo, há de ter sido a reforma penal que se elaborou através da Lei 7.209 de 84, a Lei de Execução Penal de 7.210, e de lá para cá o que se viu foi uma involução induvidosa e inquestionável da legislação penal brasileira. Se isso se viu de ordinário em todos os sentidos, desde a ideia dos crimes hediondos, que resultaram muito mais de um clamor resultante de um momento específico no qual se havia dado na cidade do Rio de Janeiro um sequestro rumoroso de um publicitário de nome Ada, então imaginou-se que a criminalidade pudesse ser contida à conta de uma legislação severa, a partir da qual outros tantos diplomas legais se seguiram, com a diminuição dos benefícios legais, com a ideia de se mitigar a possibilidade de se recorrer em liberdade, com a permanência no cárcere por muito mais tempo
e em muito mais extensão e com muito maior rigor do que antes se apregoava, em verdadeira antítese à ideia que norteou a elaboração do Código Penal na reforma de 84. Então viu-se que o livramento condicional passou a ser exigido para a sua concessão um tempo muito maior de encarceramento, a ideia de que as pessoas devessem ser submetidas a um rigor desmedido, a grita generalizada contra a chamada prisão especial, como se a prisão processual em si já não devesse ser necessariamente mais branda e mais suave do que aquela resultante de uma decisão definitiva, e se esse ambiente todo sempre caracterizou a evolução do direito penal no que diz respeito a qualquer aspecto que se queira examinar, lei dos crimes hediondos, lei dos crimes de especial gravidade, a lei pertinente à escuta telefônica, que é um absurdo sem igual na normatização brasileira, de vez que a Constituição, tendo tolerado, cuidava-se da elaboração de lei regulamentadora, não se fazendo a lei, o que se fez? O Supremo Tribunal Federal, após ter concedido diversas ordens de habeas corpus, independentemente da imputação, até porque a lei processual tem que ser apreciada, examinada e considerada sob o palio das garantias e normas fundamentais, e não na consideração da tipicidade envolvida na acusação pertinente ao caso concreto. Então, muitas situações de prova ilícita foram proclamadas em prol do réu por decisão do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição, e fez muito bem e não poderia fazer de outra forma. Pois bem, o nosso Congresso Nacional, eu até quando me ponho diante da ideia da sabedoria do legislador e verifico quem são os nossos legisladores, que são os deputados que nós elegemos, né? Então, o senador Magno Malta, o senador Romeu Tuma, são os jurisconsultos da República, a nossa juíza do Rio de Janeiro, que não é que está presente. Eu até, em homenagem à visão que a gente tem mais progressista do direito penal, não vou pronunciar-lhe o nome. Acho que é a homenagem à causa da liberdade, o registro cívico de um protesto à conta da erronia que permeou a valoração subjetiva de cada qual e de cada um na formulação do seu voto, porque não é fazendo mais leis, e depois eu vou tocar exatamente nesse assunto, porque a ideia que se tem desenvolvido é aquela segundo a qual a elaboração de nova lei é a solução da questão da criminalidade. E a cadeia funciona mal, e a maneira de fazê-la funcionar, pior ainda, é estabelecer que ela deva ter o destino também das pessoas mais aquinhoadas. Alega-se, insinua-se, aliás, já se faz, se constrói no Rio de Janeiro, além dos bloqueadores de telefone celular, tem agora a cadeia federal que vai ser inaugurada em novembro em Bangu. Então eu fico cá comigo pensando, o Maris tem clientes nessa área, lá vem todos nós, né? Houve, a partir da Lei 9.099, mudou muito o lado prático da advocacia. Eu tenho críticas severas na minha concepção, sem embargo dos autores serem nossos amigos, mas a Lei 9.099 é um desacerto completo, pelo menos na realidade do meu estado, do Rio de Janeiro, em que a polícia nada investiga, finge que apura, e as audiências são também uma simulação de justiça. Vê-se um conflito de vizinhança ocorrer e faz-se uma conciliação que implica na concessão de uma cesta básica a uma instituição de caridade. E se indagar dos contendores, dos que estão em conflito, se a divergência está superada, a resposta será inevitavelmente não. Mas fez-se, de certa forma, uma simulação de um entendimento, e a justiça mostrou a sua eficiência, a sua eficácia. Julgaram-se, não sei tantos casos, é a justiça de consenso, não é a justiça de conflito, e outras tantas tolices que se apregoam por aí afora. Mas o fato é que, quando foi inaugurada a cadeia de Bangu, vamos nos preparar todos, porque o que haverá de prisão provisória, de prisão temporária, de prisão já com a decisão de primeiro grau, independentemente do preceito constitucional alusivo à presunção de não culpabilidade ou à presunção de inocência, o velho artigo 594 do Código de Processo Penal, com a reforma que adveio da cognominada Lei Fleury, nome inadequado, porém lei muito bem posta, muito bem elaborada e muito mais consentânea com os princípios adequados à hermenêutica das normas processuais. Mas vamos ao tema, sob pena de as digressões tomarem corpo, e eu, quando acabar, dirão, bom, realmente o convidado, ele não se desincumbiu quanto à convocação, não falou absolutamente nada da lei dos crimes societários, na nova lei de sociedades anônimas. E eu começo por dizer da minha perplexidade essa que dimanou do fato
de que nenhum de nós, penalistas, temos no cotidiano, nas nossas práticas profissionais, uma atuação permanente no sofisticado mundo, seja do direito tributário, por exemplo, nas questões societárias. Então, quando a matéria vai aos rumos ou aos recantos do direito penal, é porque efetivamente, em tese, pelo menos, a situação alcançou uma gravidade. Pois bem, maior. Eu estou meio frustrado porque eu ia colar no Ministério, ele chegou atrasado, eu fiquei aqui no maior sufoco, né? Bom, mas então, voltando ao que eu estava dizendo, eu comecei a olhar a lei das sociedades anônimas e revisitar preceitos que já não vi há algum tempo, começando por verificar que a velha lei 2627, que eu estudei na faculdade, ela, com o advento da lei 6.404 de 76, ela continuou vigorando em vários dispositivos. E ao tempo em que se fez a lei das sociedades anônimas, em 76, porque sempre se diz no Brasil que as leis estão superadas e não se olha o direito comparado, senão para copiar de forma incorreta, de forma inadequada, de forma não conveniente. Quando se busca copiar modelos de maior rigor, tolerância zero, lei e ordem, vai-se no rumo do atraso. Mas quando se imagina alguma perspectiva mais consequente, na realidade joga-se de lado a ideia do avanço. Então, vai-se a Congresso, fala-se em despenalização, descriminalização, despenalização, discriminação. Até hoje eu não consegui saber a diferença de descriminalização para discriminação. Pode ser que um dia a gente chegue lá. Mas, de qualquer modo, o que aconteceu? Fizeram a lei pertinente à criação da CVM, que é uma cópia do modelo americano também, da SEC americana. Pois bem, a lei 6.404, ela manteve dispositivos da lei 6.404. E a lei, da Comissão de Valores Mobiliários, ela também veio a sofrer uma modificação agora com a nova lei de sociedades anônimas. Essa nova lei de sociedades anônimas, na verdade, não é uma lei nova de sociedades anônimas. Ela, no artigo 1º, muda vários artigos da lei 2627, como a Carta de 69, a emenda constitucional número 1, fez em relação à Carta de 67. A pretexto de reformar, não foi uma guaribada geral na lei, foi uma reforma completa na Constituição de 67, como se fez em 69. Então, mexeu-se muito, e em certos aspectos, pelo que eu pude observar, não é exatamente a minha seara, no que concerne a proteção do direito das minorias, vá lá, tudo bem, mas adiante passou-se a tratar da questão atinente à lei pertinente à CVM. E criaram-se três tipos penais que, na verdade, não seriam necessários. E mais do que estupefato fiquei quando verifiquei a forma pela qual se criam as tipicidades. Artigo 27C, artigo 27D e artigo 27E. Eu não sei se em São Paulo falam E ou E. Na Bahia é E, né? Mas, de qualquer forma, esses artigos cuidam de dispositivos legais que já existiam na lei da reforma bancária, que já existiam de alguma forma na famigerada e péssima lei dita equivocadamente como lei do colarinho branco, artigo 7º, e, enfim, em normatização também da própria CVM, na perspectiva de que o utensílio penal, ele há de ser evitado. Não se deve utilizar o direito penal se for possível que ocorra uma solução menos gravosa, menos severa, porque ninguém desconhece dos horrores pertinentes à incidência do direito penal em relação a qualquer ser humano. Então, é sabido, isso vem desde o princípio do século passado, talvez, a ideia segundo a qual a pena de prisão há de ser evitada, reservada tão somente aos perigosos, e mesmo em relação a estes, desde que não haja solução mais inteligente, mais criativa e menos perversa. Não vou repetir o que já é um truísmo, a cadeia sementeira de crimes, os fatores criminógenos que a caracterizam, que a permeiam, que a envolvem, que a timbram, como um malefício da vida de relação que é a vida em sociedade. Os dispositivos da Lei de Sociedades Anônimas, no que diz respeito à incriminação de condutas, na realidade, todos eles são absolutamente desnecessários. Mas era muito pior. Por circunstâncias do destino, uma servidora que é da CVM, que eu conheço de longo tempo, ao tempo da elaboração dessa lei, que teve a relatoria do deputado Antônio Candir, por razões tais ou quais, entenderam de ouvir algumas pessoas, dentre as quais eu fui consultado. Eu recebi o anteprojeto,
foi uma colaboração informal, e eram inúmeras as ilicitudes penais, uma capacidade mais do que, por exemplo, o artigo 12 da lei pertinente a entorpecentes, através da qual considera-se tráfico até mesmo a cessão gratuita entre pessoas que fazem o consumo comum. Evidentemente que isso não é tráfico, nem de longe, não tem propósito comercial qualquer, mas pela miopia do legislador, esse que aludi há pouco, eu imaginei um dia fazer um quadro para colocar nos escritórios de advocacia a figura dos legisladores. Eu acho que, se nós olharmos o semblante por si só, nós teremos mais horror do que se entrássemos, por exemplo, no Carandiru, que acho que já não existe mais, ou está em vias de extinção, não sei se já acabou, já? Enfim, mas de qualquer forma, o que se tem posto é que houve um retrocesso, como há um retrocesso na medida em que todas as figuras penais, elas não têm nenhuma serventia, nenhuma finalidade. Mas eu aludia à conversa com essa moça, eu não preciso esconder o nome, ela é da CV Emenda hoje, norma aparente, ela então mostrou as penas, os crimes, evidentemente uma lei concebida com a influência dos economistas, dos tecnocratas, dos arautos da moralidade pública, com todo respeito, mas assim se põe o Ministério Público, e eu percebo na minha prática advocatícia que não há escândalo no país. Eu tenho atuado em alguns casos, e todos nós aqui, advogados criminais, nós não somos chamados para velar pela imagem dos que fazem o trabalho de sacristia nas igrejas. Nós somos chamados para cuidar de seres humanos, que são, vez por outra, colhidos nos reveses, nos insucessos, nos azares da vida. Pois bem, e o que acontece é que, na realidade, essa lei, tal como posta, tinha mais figura penal do que os elementos comportamentais que eram contemplados e são ainda no artigo 12 da lei 6368 de 76. E as penas eram altíssimas, quase nenhuma delas comportava suspensão condicional da pena, não dava margem a substituição nenhuma. As penas mais elevadas, no ponto de vista da dosimetria, eram gravosas e despropositadas e desproporcionais, fazendo com que o Beccaria, se vivo estivesse, ou onde esteja agora, pulasse do seu túmulo e viesse com um discurso que estaria moderno, sem dúvida nenhuma. Eu disse, olha, não vejo por que incriminar nada, mas se tiver que incriminar alguma coisa, vocês do mercado gostam dessa história de manipulação do mercado, que ninguém sabe o que é, como se o mercado não fosse permanentemente manipulado. Haja visto o valor do dólar. Esse dólar subiu assim por geração espontânea, ou existem mãos enganosas que se põem, declarações absolutamente de encomenda, visando propósitos menores, que surgem à sorrelfa. Aliás, não à sorrelfa, na luz do dia, porque sem nenhum peso as pessoas dizem coisas absurdas, e quando a gente imagina o velho tipo penal que comporta todas as fraudes, eu sou um fã do crime do estelionato. O crime de estelionato, ele assambarca, sem dúvida nenhuma, qualquer comportamento defeso que mereça reprovação. Se nós examinarmos a Lei 7492 de 86, e se a gente quiser ser magnânimo, digamos que a apropriação indébita possa ajudar. O artigo 5º da lei dita do colarinho branco é o artigo 168. Essas gestões fraudulentas que a lei não define podiam se encaixar perfeitamente no tipo penal do estelionato e outras tantas situações de falso em relação às quais se criam normas especiais que repetem preceitos que já constam da lei geral, cuja finalidade é exatamente disciplinar aquilo que não deva ser objeto de uma lei especial. Aliás, eu vou muito mais adiante e volto a 76, invocando o magistério que sempre respeitei e louvei, porque o tenho como precursor na matéria, que foi o professor baiano Raul Chaves, que numa Conferência Nacional da OAB, em 1976, ele sustentava a necessidade da unificação de todas as condutas proibidas em um único diploma legislativo, o Código Penal. Naquela época, existia até a Lei de Segurança Nacional. Então, muitos combatiam, dizendo do absurdo que seria contaminar-se o Código Penal com a inclusão nela de preceitos correspondentes à famigerada Lei de Segurança Nacional. Isso era uma posição absolutamente equivocada, porque não seria pelo fato de existir uma lei especial que as pessoas não fossem à cadeia,
que não existiria uma norma penal em branco, como havia no artigo 45 do Decreto-Lei 898, fazer propaganda subversiva? Qual é a diferença fundamental entre esse tipo aberto, vago e imprestável e o artigo 4º da Lei do Colarinho Branco? Gestão fraudulenta ou gestão temerária? Como alguém pode se defender de algo tão vazio, tão indefinido quanto isto? E nós falamos nos livros, todos nós, que nós temos um direito penal garantista. Não é verdade. Não é verdade que os nossos tribunais não têm tido a coragem de enfrentar a total inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei 7.492 de 86. Eu diria mais, o artigo 288 é inconstitucional. O ato preparatório que não leva a nada, as pessoas se reúnem, uma cópia do Conspiracy americano, a Associação de Malfeitores da França e assim por diante, na realidade são tipos penais anacrônicos voltados a uma perseguição dirigida por interesses subalternos, sem qualquer preocupação com o avanço que se fez, pelo menos doutrinariamente, no discurso das academias em relação ao direito penal. Nós temos, na verdade, quanto a essa consideração, eu falava do artigo 171 do Código Penal, no artigo 71 cabe tudo, o artigo 5º da lei dita do Colarinho Branco, ela é perfeitamente subsumida no preceito genérico incriminador do artigo 171 do Código Penal. O artigo 5º, como eu disse há pouco, é no artigo 168 do Código Penal, aquelas falsidades, maquiou o balanço, falseou o balanço e tal. Aliás, eu nunca vi crime de maquiagem de balanço, em que na realidade não há uma lesão concreta que se possa identificar, gerar pena de 30 anos e 28 anos, como aconteceu no Brasil recentemente, em rumoroso caso, projetando também um magistrado cujo nome também me eximo de declinar, em homenagem ao direito penal liberal e o direito penal consequente, o direito penal que não é do terror, nem do espetáculo, nem instrumento para a satisfação de apetites de pessoas que não o conhecem e, se o conhecem, não o aplicam adequadamente, fazendo dele um instrumento de autopromoção pessoal. Pois bem, não podia ser diferente. Eu falei dessa lei, eu posso falar também da lei referente a crimes contra a ordem tributária, a reclamar o exaurimento do processo administrativo. Ali é que vai se saber se há ou não a definição da obrigação tributária, sem o que falta o elemento subjetivo do tipo. O mesmo se diga desta lei. Eu falei há pouco, manipulação do mercado. O que é a manipulação do mercado? É o que todos fazem todos os dias, de alguma forma. Daí porque o mercado seja para profissionais e não para freiras. Nós próprios, cidadãos comuns, quando há uma possibilidade de qualquer aplicação, ninguém o faz diretamente, socorre-se exatamente dos que têm os seus insider, né? Parece que é uma coisa horrorosa, como se não se conversasse, como se não houvesse um contato, como se houvesse a figura do dealer. Estou vendo lá o meu amigo Mourão, que é do mercado, tem uma formação, honrando aqui com a sua presença, né? Na realidade, o mercado é por excelência, como tudo na vida. Se a gente for pensar no 171 com rigor, qual candidato a presidente da República não estaria praticando a figura típica, antijurídica e culpável do delito sob comento? Né? Um vai dar 10 milhões de emprego, o outro 8 milhões, o outro é mandado por Deus, e assim vai. Quer dizer, isso é o tipo penal do artigo 171 do Código Penal. Então, o direito penal ele atua de forma seletiva. Se você for bola da vez, ele te molesta. Se você não for, você entra nas cifras negras ou nas douradas, ou tenha lá a coloração que se pretenda. Aliás, falar em coloração, causou uma espécie a nova cabeleira do Collor, né? Realmente eu não resisto, Collor, colorido e tal. Bom, mas voltando aqui ao que importa, né? Manipulação de mercado. Depois o outro crime é atuar sem autorização. Olha, atuar sem autorização não funciona mais, acabou, não tem mais que se cogitar do direito penal. E o outro artigo que tem aqui, 27, eu vou procurar, que eu não estou lembrando agora de cabeça. Artigo 27, são várias letras. 27, manipulação do mercado. 28, uso indevido de informação privilegiada. Depois tem exercício irregular de cargo, profissão, atividade ou função. No Código Penal também tem um crime que se assemelha a isso. Você se atribui uma falsa qualidade que você não possui. Enfim, isto existir ou não existir, o mundo dos vivos não sofre nenhuma alteração, nenhuma modificação. Certamente que muitos simpósios, muitos conclaves, muitos livros,
fica se discutindo qual a natureza jurídica, é de mão própria ou de mão imprópria, é plurissubsistente ou monossubsistente, né? E essas nomenclaturas que não servem para coisa alguma, e todos se dando ares de seriedade, como se... Eu estou chegando cada vez mais à conclusão, e eu sei muito pouco do direito penal, e acho que é bom que eu saiba cada vez menos. Não, porque o direito penal, olha aqui, qual é a alternativa? Nós aqui tivemos a possibilidade de aprender direito penal assistindo grandes advogados no júri, na justiça militar, nas próprias faculdades, não é? E hoje o que se vê na realidade, eu trouxe aqui comigo uma cola, eu imaginei, se me faltar assunto, o velho Hungria vai me socorrer. Por quê? Porque eu peguei os comentários, ninguém escreveu melhor do que o Hungria, embora eu veja de vez em quando muitos penalistas, não, o Hungria não tratou bem da coautoria, não tratou, ele foi relapso no crime omissivo. Eu não sei dizer o que é isso. Aliás, crime omissivo já não devia existir, porque quem se omite não faz nada, quem não faz nada não pratica crime, não é? Então, na verdade, não, eu acho que é absolutamente claro isso. E eu fiquei preocupado com a demora do João, que eu falei, eu não tenho assunto para 50 minutos da lei de sociedades anônimas no que diz respeito a 3 figuras penais totalmente desnecessárias e que não deviam existir. Então, mas aí o mundo acadêmico reclama um ritual diferente, né, como defesa de tese. Eu nunca me arriscaria a isso, mas o João é mestre em Harvard, mestre em tudo que é canto e tal, então ele sabe como é que é aquela liturgia. Então o candidato é esculhambado, você não botou a vírgula não sei aonde, e você traduziu não sei o quê de maneira imprópria. Então, na verdade, o direito penal, ele não foi feito para nós, ele foi feito para o povo, ele foi feito para a população em geral. Então ele tem que ser simples. O Napoleão já dizia isso, as leis têm que ser simples. A Constituição tinha que ter o artigo 5º e dizer que tem o executivo, o legislativo, o judiciário e mais alguma coisinha a mais e acabou, não é? É claro que não adianta nada ela colocar os juros de 12% ao ano e acontecer o que acontece. E ela dizer outras tantas coisas, como, por exemplo, estabelecer a presunção de inocência e as leis realizarem exatamente o oposto. Falar em devido processo legal e nós, advogados, não temos acesso a uma quebra de sigilo bancário, por exemplo, no qual o que se fez já se fez. O que já se realizou não vai ser modificado. Então, é boçalidade, na realidade, contaminando a interpretação desse direito penal repressivo. Sem contar que, cada vez mais, os gabinetes dos magistrados, os cartórios viraram bunkers. Não é esse que querem matar, esse beligerante permanente que quer matar, lá onde fica o Saddam Hussein, onde esteja nos escombros lá o Bin Laden. Né? Na realidade, não entrar num cartório é impossível, não se entra mais. Examinar-se um processo no cartório, ali conversando, também não se consegue mais. Quer dizer, nós evoluímos. A Lei 9.099, essa tem uma implicância visceral, porque realmente eu nunca vi algo de pior, sem contar o malefício que fez o exercício da profissão para os advogados mais humildes, que prestavam um serviço social relevante. Sem contar o trabalho quase que de justiça de paz que as delegacias de bairro faziam. Os delegados, quando verificam uma hipótese da Lei 9.099, eles se abstêm de qualquer procedimento, escrevem, segundo uma portaria genérica que existe, pelo menos existia no Rio de Janeiro, hipótese da Lei 9.099, aí vai para a caixa preta do Ministério Público. Ministério Público Central de Inquérito, onde ninguém vê nada e ninguém tem acesso a coisa alguma. Então, o processo que tem que ser neutro, que tem que ser imparcial, não é imparcial, absolutamente. Sem falar no anacronismo de uma justiça que se faz de forma monocrática. Nenhum país do mundo mais admite isso, que um juiz julgue sozinho, em procedimento escrito, como se fez ao talante do Código de Processo Penal ao tempo do Estado Novo. A Constituição dita cidadã não mexeu no Código de Processo Penal, o procedimento é escrito. O juiz que julgou esse caso rumoroso que há pouco referi, ele não interrogou nenhum réu, ele não colheu nenhuma prova, ele não determinou nenhuma perícia e ele justificava uma audiência medieval de leitura de sentença, que era uma oportunidade de convívio com os réus que ele não conhecia. Ele não conhecia, ele julgava sem conhecer. Um juiz recebe centenas de volumes de processo e determina que alguém que, na verdade, tem uma vida anteacta absolutamente ilibada, recebe uma punição que não se dá
ao autor de um latrocínio, de um homicídio duplamente qualificado e assim por diante. Então, na realidade, eu acho que o discurso que me cabe fazer, e em respeito, inclusive, à postura científica, mas, sobretudo, liberal e democrática do IBCCRIM, é conclamar todos quanto à existência de leis especiais em matéria penal. Não pode haver lei especial em matéria penal. Todos os crimes devem ser contemplados no Código Penal. Admitamos que destas figuras, para satisfação deste mercado, ou do discurso, que afinal de contas não é possível que não se tenha o rigor penal, que o direito penal é fantástico, fabuloso, incrível, extraordinário, sem ele ninguém respira, sem ele ninguém consegue dormir em paz, que se imagine, não sei se poderia manter ou não uma tolice dessas, eu não manteria, manipulação de mercado, essa bobagem que todos praticam, informação privilegiada, o exercício irregular do cargo, profissão, atividade, não há nada aqui que não já esteja previsto no Código Penal. A própria lei que eu aludi há pouco, a lei da sonegação fiscal, já tinha 4729 de 65, que é igual, não mudou nada. Aí ficam brincando de gato e rato. Artigo 14, extingue a punibilidade de se pagar, depois não pode mais, não, agora já pode. O governo está precisando lá de um caixa, não é? Até porque seria uma burrice pagar e ser processado, não é? Eu acho que o advogado que assim aconselhasse, ele estaria trabalhando, inclusive, contra a própria profissão, porque a pagar-se, já dizia o Heleno Fragoso, a única pena justa que o direito penal admite é aquela que corresponde aos honorários do advogado. Né? Essa é justa. E aí nós temos que cogitar enfim, e depois tem a pena do processo, que é suficiente em geral, notadamente quando eles escolhem os advogados que se acham à mesa e os que estão aí no nosso auditório. Eu confesso que, na realidade, tenho já dificuldade em continuar falando. Não tenho mais o que dizer. Talvez a decepção seja completa e absoluta, porque eu não fiz aquela chave mestra. Qual o bem jurídico protegido? Quem pode praticar? Quem é o sujeito passivo? Não é? Precisa de exame de corpo de delito ou não? Eu não sei. Até porque falar do nada é falar do vazio. E falar do vazio é falar sobre o vento, sobre a tempestade, sobre o trânsito de São Paulo, não é? Sobre as eleições presidenciais, sobre... Enfim, então eu vou parar e vou deixar nas mãos de quem tem mais talento e mais competência de falar. Eu sei que o João é bom nessa arte também, ele tem conteúdo, mas também se for para falar adjetivando, ele faz com proficiência. Então era isso que eu tinha a dizer. Obrigado.